Bom dia. Agradecemos pela amorosidade dessa casa que sempre nos acolhe com muito carinho e que nós possamos sempre estarmos à disposição de todos os trabalhos espirituais. Agradecemos a Deus, nosso Pai de infinita bondade e infinita misericórdia, a possibilidade de, nesse nosso encontro, com toda a paz de Jesus nos envolvendo, nos abençoando, como também pedindo sempre o amparo à espiritualidade para comentarmos o tema de hoje, os novos tempos. Às portas desse novo tempos, nós estamos vivenciando dias assim um tanto quanto aflitivos, difíceis, e que os quais eles estão sendo muito difíceis para todos. E diante desses acontecimentos, é importante que nós venhamos buscar as nossas relações, as nossas orientações com o nosso Mestre Jesus e com os Espíritos, que já de há muito tempo vem nos avisando, vem nos alertando a respeito dos novos tempos que foram marcados por Deus. E esses novos tempos têm um grande objetivo, que é justamente buscar essa transformação social e moral da humanidade. Para que nós possamos entender um pouco mais, nós gostaríamos de fazer uma comparação. Como é que nós conhecemos povos ou população de um país? Então nós conhecemos os países através dos seus costumes, através dos seus conhecimentos. E, pois bem, então nós ficamos pensando assim: como é que nós, terráqueos, seríamos vistos por uma civilização extraterrestre? E aí, eles, analisando os nossos atos, e os nossos atos correm assim: são terroristas, por exemplo, que provocam mutilações, destruição da família, produzindo órfãos e pânico social. E ainda as tragédias onde milhões de abortos criminosos são praticados por ano, onde 2 dos maiores comércios que existem hoje no mundo são armas e drogas. Como também ainda são praticadas assassinatos, racismo, feminicídio, abuso sexual e outros. Kardec ele deixa registrado na obra Póstumas que os suicídios eles se multiplicarão em proporções tão espantosas que até será envolvido crianças. Então hoje nós temos assim, dentro de uma faixa de 15 anos e 29 anos, nós temos a segunda causa de morte no país, aliás, no planeta. E crianças de 10 a 14 anos, nós temos a 7ª causa de morte no planeta. Então isso, Kardec também deixa ainda registrado nas obras póstumas, de que jamais será atingido uma tão grande quantidade de homens envolvidos na loucura. E antes mesmo de morrerem, estarão riscados já no número dos vivos. Também a miséria, a doença e a fome, elas estão graçando pelo planeta. E o Banco Mundial, ele nos traz uma informação de que cerca de metade da população do globo, ou seja, 3/4 da população, vivem abaixo da linha de pobreza. E 10% na pobreza extrema. Se isso em nosso planeta fosse alguma experiência da fome, por exemplo, nós não teríamos jamais falta de alimento, porque são produzidos alimentos até além daquilo que nós necessitamos, e os quais iriam satisfazer a todos. Mas aqui existe um problema. O problema está em que? De nós aprendermos a dividir essas alimentações. Então está sendo mais um caso de egoísmo do que realmente da falta da alimentação. Mas nem tudo está perdido nesse mundo, graças a Deus. É importante reconhecer e parabenizar organizações com ações
humanitárias, mobilizando populações inteiras em verdadeiras campanhas de solidariedade, auxiliando aqueles nossos irmãos em vulnerabilidade. Isso, o trabalho que são feitos, eles são envolvidos sempre nas necessidades da saúde, da alimentação e dos primeiros socorros. Por que ocorre essa vulnerabilidade? O que está acontecendo? Ela ocorre porque os valores de aperfeiçoamento da educação, da saúde e da igualdade social, como também os valores divinos e do amor ao próximo, não têm recebido a necessária consideração. Então, a falta de atenção para esses valores, elas estão canalizando jovens para hábitos focados na ganância, no prazer dos sentidos físicos, na conquista de espaços de qualquer maneira, dando lugar à violência, à desordem, dando espaço para as vicissitudes, como também para as iniquidades. Com isso, nós estamos diante de dois senhores. Nós estamos diante de Deus e nós estamos diante de Mamon. Agora precisamos escolher a quem seguir. Então, as leis de Deus, elas nos canalizam para o caminho de buscar a cada vez mais a oportunidade de buscarmos as virtudes. Virtudes essas que serão necessárias para o Espírito, porque ele vai se utilizar dessas virtudes para a sua eternidade. E ao passo que Mamon, ele vai continuar incentivando as vicissitudes e as iniquidades. Somente que esses valores, eles têm um prazo de validade. Eles não serão nunca pela eternidade. Assim, nós temos duas portas a analisar ou a optar. A porta larga, ela vai envolver nos prazeres materiais e que vão acumulando vicissitudes e inquietudes. Como nós já vimos, esses valores têm prazo de validade. E aquele que optar pela porta estreita, entendendo que vai precisar buscar outros valores, dentro da própria virtude, que são caridade, fraternidade e assim por diante. E esses valores, eles não têm prazo de validade, eles são para toda a eternidade. Nós estamos mergulhados numa grande noite, numa profunda noite. Na noite da política, na noite da economia, na noite da justiça, na noite das instituições religiosas, na noite da vida urbana, na noite das famílias, na noite dos relacionamentos. No momento, a Covid-19 está nos dando uma grande possibilidade de uma reformulação, como também de uma reorganização com referência aos nossos hábitos. Até que porque esses hábitos estão praticamente esquecidos. Isso porque nós começamos a estar nos envolvendo com exercícios ou com atitudes que realmente nós saímos fora daquele foco, nós estamos completamente desfocados, nós estamos mais voltados para outras necessidades e não para a realidade. E é justamente no reduto familiar que a grande reencarnação ela se consolida, aproximando espíritos que têm compromissos entre si no amor, na fraternidade, no perdão, no entendimento mútuo e na amizade. E é nesse período do Covid-19 que estamos recebendo a bênção de quantos entendimentos que já ocorreram em diversos lares. Como também fazendo com que corações que estão se achegando uns aos outros, mesmo num convívio forçado. E ocorrem coisas interessantes porque existem pais que ficaram admirados em ver realmente as habilidades dos seus filhos. E aquilo para eles chamou muita atenção. E de alguma forma, por que eles foram somente enxergar agora essas habilidades? Porque eles estavam focados em outras situações. Eles não estavam focados nos filhos. Não tiveram tempo para os seus filhos. Os seus filhos estavam à mercê da educação de outras pessoas. Então, aqui estão os resultados positivos em forma de aprendizado.
Agora, é muito importante haver o caminho que nós queremos seguir. E o caminho a seguir é Jesus, o nosso mestre, guia e modelo da humanidade. E ele realmente está nos direcionando para aquele caminho, quando ele mesmo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa proposta do novo tempo, anunciando um novo amanhecer, nos está direcionando para um mundo de regeneração, onde nós temos a sequência de buscarmos esses mundos ainda felizes, ou seja, dos espíritos bons, e a conquista do mundo dos espíritos puros. Quando nós alcançarmos este estágio evolutivo, nós não mais necessitaremos das reencarnações. Seremos moradores efetivos de um plano espiritual, não como nós estamos tendo agora, que nós somos simples hóspedes, porque nós não estamos fixados em plano espiritual nenhum até agora. Então, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, assim vai. E Emmanuel, na obra Pão Nosso, ele, no capítulo 41, sobre o título do No Futuro, ele nos traz uma luz do que deve ser esse futuro, quando ele nos diz: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons e profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e de louvor, e as casas de oração estarão consagradas no trabalho sublime da fraternidade suprema. Então, com essas orientações, é importante que nós venhamos a fazer umas certas avaliações, que nós realmente venhamos a nos proporcionar esse tempo, porque é muito importante quando nós nos dedicamos em analisar os nossos próprios atos. Nós podemos dizer que, por termos o conhecimento do Consolador, por termos o conhecimento que os Espíritos nos trouxeram, realmente nós somos, assim, de bastante, não quero falar privilegiados, mas nós temos essa grande oportunidade desses conhecimentos. E isso faz com que nós tenhamos uma responsabilidade maior, uma responsabilidade grande, quando Jesus nos disse: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então esse é o momento de nós estarmos nos envolvendo com essas situações, para que nós consigamos perceber o quanto que nós possamos ser favoráveis nesse momento, o quanto que nós possamos estar envolvendo pessoas dentro dessas situações difíceis que muitas famílias estão passando. E não só nesse momento, em todos os momentos, porque com os conhecimentos que nós temos, com essa grande oportunidade, realmente podemos somente agradecer a Deus nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, que sempre vai nos envolver a cada dia nessa nossa vida. Que assim seja.